abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, eu quero aqui nesta noite complementar aquilo que a Bruna pregou nesta manhã. Amém? Por sinal, foi uma bela pregação, que trouxe muito entendimento para nós. E a Bruna, pela manhã, ela pregou sobre Dan. Amém? Então você vai ficar com a sua Bíblia aí aberta em Gênesis capítulo 30, no versículo 1, que eu vou chegar aí. Não é uma mensagem longa, é uma mensagem curta, eu só quero complementar aquilo que a Bruna pregou. Se você não viu, eu acho que ela já está lá no YouTube, não está? A pregação, é só você ir lá e ouvir a pregação que ela fez. Então preste bem atenção. Nós bem sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele fez promessa a Abraão. Sabemos também que Abraão teve Isaque. Também ele teve Ismael. Mas a promessa estava sobre Isaque. A Bíblia diz que de Isaque veio Esaú e Jacó. Mas a bênção do Senhor para dar continuidade à promessa que Ele havia feito a Abraão e a Isaque está sobre a vida de Jacó. Nós sabemos disso. A Bíblia diz que Jacó vai ter que sair de casa. Pelo fato dele ter, juntamente com a sua mãe, enganado Esaú e seu pai, ele vai ter que fugir, porque Esaú quer o matar. E a orientação de Isaque é para que Jacó vá para a terra do tio Labão. A Bíblia diz que ele vai. Jacó está indo para a casa de Labão, seu tio. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele vai encontrar aquela que ele vai amar à primeira vista. Ele vai encontrar Raquel. Raquel é o amor da vida de Jacó. A Bíblia diz então que Raquel vai levar Jacó para dentro de casa, porque Jacó vai contar para Raquel da onde ele veio, quem ele era, quem era seu pai, quem era sua mãe. E a Bíblia diz que ela então vai levar porque ela descobre que é parente. A Bíblia diz que chegando eles vão ali conversar, e conversando eles vão se unir. Quando eu digo se unir, é Labão e Jacó e toda a família. A Bíblia diz que Jacó vai começar a trabalhar. E vendo o trabalho de Jacó, Labão vai chamar Jacó e vai propor para Jacó um salário. A Bíblia diz então que Jacó vai dizer: olha, eu trabalharei para você, e eu quero como salário Raquel. Eu amo a sua filha. A Bíblia diz então que ele trabalha 7 anos. Chega então o dia de receber aquilo que havia sido acordado. A palavra do Senhor então me diz que é o dia do casamento. A Bíblia me diz que pela manhã, após a lua de mel, o que ele vai encontrar ao seu lado não é o amor da sua vida, é Lia. O que ele vai encontrar ao seu lado não é o amor da sua vida, é Lia, a mais velha. A Bíblia diz então que ele vai até Labão. Labão então vai dizer para ele que não é costume naquele lugar dar mais moça no lugar da mais velha, mas se ele quiser Raquel, que ele trabalhe mais 7 anos. Porém vai passar-se 1 semana e ele vai ter Raquel, a sua amada. A Bíblia diz que Raquel é formosa, Raquel é linda, Raquel é maravilhosa, Lia nem tanto. Mas Jacó então casou com 2, uma por nome de Lia, outra por nome de Raquel. Raquel é bonita, mas é estéril. Lia não é tão bonita, mas é fértil. A Bíblia diz, preste bem atenção, que após Lia ter dado à luz, é uma mensagem curta, se você não pegar, após Lia dar à luz a 4 filhos, ela vai diante de Jacó, para argumentar com Jacó, sobre filhos. Ouça isso. Aquela que é amada, está vendo Lia, sua irmã, ter 4 filhos.
E vendo que Lia tem 4 filhos e ela não tem nenhum, ela vai então até a Jacó. Ela vai reclamar. Então vamos fazer um cálculo aqui. 9 vezes 4, 36. 3 anos e 6 meses. Isso eu estou contando se não tivesse que esperar o período que a mulher esperava, que era quase 60 dias. Então vamos colocar quase 4 anos. Ou mais. Que ela viu Lia ser abençoada. 4 anos ou mais, vai dar mais. Que ela está vendo Lia sendo abençoada. E o que ela vai fazer? Ela vai até Jacó, vamos ler. Raquel agora está indo até Jacó. E olha o que diz a palavra. Diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó. Vou repetir. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Que a impediu de ter filhos. Eu quero que vocês prestem atenção em algo. Raquel foi até Jacó movida por uma inveja. E essa inveja fez com que ela achasse que o culpado era Jacó. Olha o que uma inveja faz. Culpa pessoas de algo que elas não têm culpa. Vou repetir. Olha o que a inveja faz. Move uma pessoa a culpar outra pessoa por ela invejar algo que essa pessoa não tem culpa, porque ela não tem condições de fazer aquilo que o invejoso quer. Raquel está indo até Jacó, dizendo que a culpa é de Jacó. Por quê? Porque Jacó deita com Lia e Lia tem filhos. Jacó deita com Raquel e Raquel não tem filhos. E ela vendo que os anos estão passando, Lia está sendo abençoada e ela não. A Bíblia diz que movida pela inveja, ela vai até Jacó, culpando Jacó. A inveja faz com que culpemos alguém por aquilo que queríamos ter e não temos. Vou repetir. A inveja faz com que nós culpemos alguém por aquilo que queríamos ter e não temos. A inveja nos leva não somente a culpar alguém, mas também tomar decisões supostamente que vai realizar o nosso desejo. A inveja nos leva não somente a culpar alguém, mas também a tomar decisões que supostamente realizará a minha vontade. Raquel tomou uma decisão movida por uma inveja, de colocar agora a sua serva Bila para deitar com Jacó. Olha o que a inveja faz. Faz uma pessoa tomar uma decisão que não deveria tomar, porque não sabe esperar o tempo de Deus, e também não quer entender que o Deus que opera aqui é o Deus que opera lá. O Deus que promete aqui é o Deus que promete lá. É o Deus que realiza aqui, é o Deus que realiza lá. Ei, Deus não é Deus só de uma pessoa. Ele é Deus de todos aqueles que o invocam e o adoram em espírito e em verdade. De todos aqueles que o confessam. Ei, meu lindo, cuidado com a inveja, porque a inveja pode levar você a tomar decisões que você não deveria tomar, e essas decisões não serão benéficas, vai gerar mais dor, vai gerar mais tristeza, e o pior, vai fazer você esperar além do que precisava esperar. Ouça,
Raquel vai tomar uma decisão. Ela vai pegar a sua serva Bila e colocá-la para deitar com Jacó, para que tenha filho e diga: é meu. É meu. Porém, por mais que ela diga que é dela, não foi ela que gerou. Por mais que ela diga, é meu filho, não tem sangue dela. Olha o que a inveja faz. A inveja faz com que eu ache que aquilo que está sendo gerado pelo outro, sou eu que estou gerando. A inveja faz com que eu ache que aquilo que é do outro é meu. Porque a Bíblia me diz que ela invejou. E por ela invejar, ela toma essa decisão. E tomando essa decisão, sabe o que vai ocorrer? Que mais uma vez, ela vai ver Deus abençoar uma mulher. A Bíblia diz que Bila deita com Jacó. E quem vai nascer? Dan. Quem vai nascer? Dan. A Bruna bem pregou aqui de manhã. Julgamento. Deus julga. Quando Dan nasce, Raquel vai dizer: Deus julgou a minha causa. Deus é o meu juiz. Espera aí. Como Deus julgou a sua causa se ela continuou estéril? Como Deus a abençoou se na criança não corre o sangue dela? Como Deus a abençoou se ela não gerou aquela criança? Mas a inveja faz as pessoas ficarem cegas. Mas elas não podem esquecer que o Deus que tudo vê, Ele não é cego. E além dele não ser cego, Ele é justo. Presta bem atenção. O juiz do juiz, ele não julga segundo a inveja. Ele julga segundo a reta justiça. Raquel está dizendo: Deus me julgou. Deus me abençoou. Só que sabe o que eu percebo? Que o Senhor está mostrando para Raquel: Raquel, o que você falou para Jacó não é justo. O que ela falou para Jacó? Dai-me filhos, senão eu morrerei. Ela estava culpando Jacó por algo que Deus a impediu de ter. E o Deus de Israel, Ele é um Deus justo. Então o que Ele vai fazer? Ele vai permitir Dan vir para mostrar que Deus julga na sua reta justiça. Como é isso, pastor? Quando Bila vai deitar com Jacó, Jacó está estéril? Quem continuou estéril? Esse é o problema do invejoso. O invejoso inveja tanto que acha que na sua inveja Deus vai o julgar segundo a sua inveja. Deus vai julgar segundo a reta justiça. Deus está mostrando para Raquel: Raquel, quando você foi até Jacó, aquele que eu escolhi para ter as 12 tribos que vai formar a minha nação, você foi lá e o culpou. Eu estou mostrando para você que ele não é o culpado, porque ele deita com Bila e ela tem filhos. Ele deita com você e você não tem filhos. Eu estou mostrando para você, Raquel, que o problema não está em Jacó. O problema está em você, e esse problema fui eu, o Senhor, que coloquei. Não se iluda, viu, invejoso? Que Deus está julgando você com base na sua inveja. Tá não. Não pense você, viu, invejoso, que a realização do outro é uma realização sua. Não é também não. A Bíblia diz que ela está lá vendo Dan crescer, julgamento, juiz. E a palavra do Senhor vai me dizer que agora ela vai ter que esperar mais 6 nascer. 6, 9 vezes 6, 54.
Vamos colocar um ano para cada. 72, 7 anos e 2 meses de espera por causa de uma inveja. Olha o que a inveja faz na vida de uma pessoa. Faz ela tomar decisões que vai gerar na vida dela, sabe quanto tempo? Quase 15 anos de espera. Sabe por quê? Porque tomou uma decisão que não deveria tomar. E sabe o que me dói? Que dã enquanto isso está crescendo. Enquanto isso eu estou vendo Zilpa ter filhos. Enquanto isso eu estou vendo Lia ter filho, Bila ter filho, e eu mesmo não tenho. Aí eu vou mostrar para você biblicamente que verdadeiramente Dan veio para mostrar que Deus julga na sua reta justiça. Deus está dizendo para Raquel: enquanto você andar sobre a inveja, não tem como eu te julgar retamente. Enquanto vocês andarem na inveja, não tem como Deus julgar vocês como vocês gostariam. Precisa largar a inveja para que Deus possa manifestar. A Bíblia diz que não é pela inveja que Deus age. Deus age é pela vontade dEle. A Bíblia vai me dizer que um dia, Deus agora vai ouvir Raquel e vai abençoar Raquel. Não fala que Ele olhou para a inveja que ela tinha. Deus olhou para ela, lembrou dela e agora vai abençoar. Deixa eu te orientar. Você não precisa ter inveja de ninguém. Porque se Deus prometeu, o seu papel é só confiar e esperar que na hora que Deus decidir, Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Não precisa ficar olhando para a vida de A, para a vida de B. Ouve aquilo que Deus te prometeu, se mantenha na posição que o Senhor te orientou, porque a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Você não precisa passar por aquilo que Raquel passou. A palavra de Deus é para nos ensinar a não cometer os mesmos erros. Raquel cometeu um erro. Foi culpar quem não merecia ser culpado. E tem pessoas aqui culpando quem não merecia ser culpado. Tem pessoas jogando responsabilidade em outras pessoas, sendo que a responsabilidade é sua. É você que não soube esperar. É você que não tem paciência. É você que não sabe aguardar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ei, meu lindo, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa verdade. O problema não está na promessa. O problema está em você, em não confiar em Deus, que Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu. A inveja faz isso. A inveja permite com que a pessoa esqueça quem é o Deus que prometeu. O invejoso, ele consegue olhar para aquilo que o outro tem, mas não consegue lembrar daquilo que Deus lhe prometeu. Eu fico vendo Raquel olhando para Rubem, olhando para Levi, olhando para Simeão, olhando para Judá. Meu Deus do céu, eu fico imaginando se ela tivesse viva quando Jesus saísse da tribo de Judá. Eu fico imaginando, porque o invejoso é assim, irmão. Ele não pode ver você adquirindo mais do que ele. Se ele inveja você um carro, se você tem outro melhor, ele quer aquele outro. E assim vai, não para. Eu fiquei aqui agora pensando, se Raquel tivesse viva e soubesse ela que da tribo de Judá veio Jesus. Eu queria ver se ela ia falar que Deus verdadeiramente a julgou, como ela achou que julgou, porque quando Dan nasce, ela pega e diz: é meu, mas não tem o sangue dela. É meu, mas não foi ela que gerou. É meu, Deus me julgou. E Deus está dizendo: te julguei mesmo. Quando você foi até Jacó e culpou ele. Você culpou ele, sendo que fui eu que te formei, eu que te criei e eu que fiz você estéril. Presta bem atenção, o Criador é Deus. Nós somos filhos hoje porque recebemos a palavra. Quem não recebe a palavra e não confessa como Senhor, ainda é criatura ou é bastardo. Presta bem atenção, Deus não é culpado da sua inveja. O culpado da sua inveja é você mesmo, porque você não sabe aguardar
aquilo que Deus te prometeu. Saiba esperar com paciência no Senhor, para que Ele possa satisfazer o desejo do vosso coração. Está lá Raquel, vendo Zilpa, vendo Bila carregando os meninos, e ela olhando. Eu fiquei a pensar, será que ela pensou, quando ela disse, Deus me julgou? Vendo as outras ter filhos e ela mesma não? Será? Porque a Bíblia diz que a vida dela vai ser mudada quando o Senhor lembrou dela. Não é um empresário que vai lembrar de você. Não é sua mãe e seu pai que vai lembrar de você por si só. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer o seu pai, sua mãe, um amigo, um ente querido, um empresário, seja quem for, lembrar de você. Eu vou ler o versículo, está escrito ali. Eu quero ler. A Bruna está aqui. Deus abençoe, Bruna. Estou tentando pregar sobre aquilo que você pregou. Vou conseguir. Olha só, Gênesis capítulo 30. Deixa eu ir aqui. Vamos ler. Está lá embaixo. Gênesis 30. Olha lá, vamos ler. Versículo 22. Versículo 21. Algum tempo depois. Fizemos o cálculo aqui, irmãos. Pode ser 7 anos, 8 anos depois. Você não percebeu não? Que as decisões que você tomou, com base numa inveja, está fazendo você esperar aquilo que você não precisava esperar há tanto tempo. Você não percebeu que a sua inveja levou você a tomar decisões que está fazendo você ver as outras pessoas crescerem e você mesmo não? Está vendo Bila crescer, está vendo os filhos de Bila crescer, mesmo Jacó amando mais Raquel. Olha, Jacó ama mais Raquel, mas quem é abençoada é Lia. Olha o que diz. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então, depois que nasceu Diná, então Deus lembrou-se de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor. Está aqui. E a tornou estéril. A Bíblia não diz, mas eu quero procurar entender, perguntando: será que a inveja saiu? Será que ela aprendeu agora a pedir? Será que agora ela entendeu que não é segundo as decisões e a vontade dela, que são movidas por uma inveja, que vai fazer Deus lembrar? Será que ela entendeu que quando ela clamar, ela tem que mostrar para Deus que ela é totalmente dependente de Deus? Eu não sei, eu estou perguntando, será? Porque a Bíblia diz que Deus lembrou. Enquanto ela invejava, Deus não lembrava, irmão. Enquanto ela mantinha a inveja, ela não era abençoada. Mas a Bíblia diz que depois de Diná nascer, Deus lembrou dela. Será por quê, hein? Eu sei por quê. Porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Você não entendeu não, invejoso? Seja você que está em casa ou aqui, você não entendeu. O Deus que prometeu, Ele não mente. O Deus que prometeu, Ele é a verdade. Você pode tomar decisões que quiser, mas Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Porém, as suas decisões, sem a vontade de Deus, só vai trazer dor, tristeza e atraso na sua vida.
Olha para Raquel. Só que a Bíblia diz que aquele que inicia a obra é o mesmo que termina. Aquele que iniciou, ele falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó, falou a Jacó, falou a Raquel. E aquele que fala é aquele que cumpre. Ele agora vai lembrar. Oh, gente, eu tenho uma imaginação. E eu fico aqui tentando, porque não tem como. Mas tentando. Deus. Lá em cima. Como Ele está. Olhando para nós. Como Ele olhava para Raquel. Eu quero acreditar nisso. Ele falando assim, com os anjos. Eu fico pensando. Para quê? Para que ela foi lá culpar Jacó? Ela não ouviu o que eu falei a Abraão, porque os antepassados disseram para ela. Ela não sabe quantos os milagres eu já fiz, quantas as promessas eu fiz e já cumpri. Será que ela em nenhum momento olhou para a vida dela o que eu já fiz? O que eu tenho feito? Eu fico imaginando isso, Deus conversando lá, irmãos, e mostrando, não é possível. Como pode alguém ouvir de Deus uma promessa, um Deus que não mente, e deixar a inveja entrar e querer ajudar Deus em algo que não tem condições? Eu fico aqui pensando, Deus chamando lá os arcanjos, querubins, serafim. Aí Deus usa um profeta daqui, um profeta de lá. Meu filho quer te falar algo. Olha lá para Raquel. Falei que ela ia ter. Falei que ela ia ter. Eu prometi a descendência. O que essa mulher está arrumando? Será que Deus não está falando com você, não? O que você está arrumando para a sua vida? O que vocês estão arrumando para a vida de vocês? Sabe o que vocês estão arrumando? Com essa inveja? Tempo de espera, dor e tristeza. Até que o dia que o Senhor vai lembrar de você e vai cumprir com aquilo que Ele prometeu, não por causa da sua inveja, mas por causa da palavra dEle. Você entendeu isso? A Bíblia diz que Deus lembra aqui, ó. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Vou perguntar, será porque ela foi humilhada? Será porque ela foi humilhada? Você não prestou atenção, não? Que toda pessoa que não sabe esperar toma decisão precipitada, e essa decisão pode levar ela a várias humilhações. Não prestou, não? Quantas decisões erradas você tomou, e por tomar essas decisões erradas até hoje você sofre humilhações? Só que a Bíblia diz que um dia Deus lembrou. Estou querendo dizer a você, irmão, que um dia Deus vai lembrar daquilo que Ele prometeu em fazer na sua vida. E Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu, quer eles gostem ou não, Ele vai cumprir. Mas o meu objetivo aqui nessa noite é dizer a você: não baseie o julgamento de Deus sobre uma inveja sua. O julgamento de Deus não tem base na inveja, mas na reta justiça. A balança de Deus não é enganosa, ela é justa. Ela é justa. Então pare de culpar as pessoas por algo que as pessoas não têm culpa. A culpa é sua, que não sabe esperar o tempo de Deus e nem confiar naquilo que Deus prometeu para você. Confiar, irmãos, não é somente esperar. Confiar é esperar fazendo aquilo que Deus te ordenou. Embora as coisas não estejam correndo como eu gostaria, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus ordenou, porque Ele prometeu.
Ouvi algo hoje e eu encerro a pregação dizendo isso, que eu ouvi de um pregador. Ele disse isso aqui, o pregador: se o Senhor nosso Deus ordenou a Noé construir uma arca, então todos os dias pela manhã, Noé tinha que levantar e cortar árvores. Mas tinha um propósito para cortar essa árvore, sim ou não? Qual que era o propósito? Construir? Aí vamos supor, a Bíblia não relata, mas a gente vê isso acontecer. Vamos supor que ele cortou muitas árvores. E cortando muitas árvores, ele vai ter bastante tábuas, madeira. Fiquei eu aqui junto com esse pregador, pensando. Suponhamos que eu passasse na casa de Noé, precisando de uma madeira, uma tábua, falasse: ô Noé, me dá uma tábua aí, estou precisando de tampar lá um buraco que eu abri lá. Aí Noé, porém, todo dia pela manhã, Noé saía para cortar a árvore, para construir. Qual era o propósito? Eu levanto pela manhã, tomo o meu cafezão, reúno a minha família, vou para a mata cortar a árvore, para quê? Para construir uma. Aí no outro dia, Bruno, passa o Zezinho, não é o Luizinho, o Zezinho: ô Noé, estou construindo uma casa lá, se tem madeira aí, você não quer me vender não? Quanto você está precisando? Quanto? Ah, umas 10 tábuas, vai dar. Aí Noé tira 10 tábuas e dá. Aí passa os dias, vai lá o Joaquim: ô Noé, estou construindo, rapaz, agora uma casa maior. Eu vi a casa lá do fulano e eu quero fazer uma maior do que a dele. Eu estou vendo que se todo dia pela manhã você sai para cortar árvores, e você tem muita madeira aí, você não me vende não? Não, eu vendo. A minha pergunta é: ele continua saindo pela manhã para cortar a árvore, porém mudou o propósito. Ele continua levantando pela manhã, e por influência de outras pessoas, ele mudou o propósito. Ele agora não levanta pela manhã para cortar a árvore, para construir a arca. Ele levanta pela manhã, sabe para quê? Para montar uma madeireira, para que ele possa vender as madeiras que era para construir a arca. Estou dando um exemplo. Você não prestou atenção não, vou te explicar melhor. Você não percebeu que algumas atitudes suas mudou dentro daquilo que Deus tem como propósito na sua vida? Porque outras pessoas estão oferecendo coisas que não era para oferecer, mas que a carne sua quer. Você não percebeu não? Que tem pessoas tirando você do propósito. Embora você acorde pela manhã, embora você vai lá, corte a árvore, sabendo que tem um propósito, mas está vindo outro e está dizendo aqui, ó, monte a empresa que eu compro. Saiu do propósito de Deus, achando que continua no propósito. Sabe como? Indo todo dia cortar a árvore. Assim são muitos. Estão todo dia fazendo a mesma coisa, mas o propósito é outro. É enriquecer, é fazer isso, é fazer aquilo, mas o propósito maior não faz mais. Qual que é? Construir a arca. Não foi o caso de Noé, porque ele não deixou ser influenciado por ninguém. Ele manteve aquilo que o Senhor ordenou ele a fazer. Mas hoje eu vejo isso muito na igreja. Pessoas que têm um propósito, um chamado de Deus, mas que por um ou outro estão sendo influenciados a não fazer mais aquilo que o Senhor ordenou, embora vão na igreja. Todo domingo está na igreja, toda terça está na igreja, toda quinta está na igreja. Aparentemente, o propósito é o mesmo. Aparentemente, porque está indo na igreja. Mas quando você vai ver, está indo para a igreja, não é para ser salvo. Está indo para a igreja, para ter casa, para ter carro, para ter família, para ter dinheiro. E Jesus veio para quê? Jesus veio para quê? A Bíblia diz que ele veio para salvar quem estava perdido. Jesus veio para quê?
para dar vida eterna, irmãos. Toma muito cuidado, viu? Toma muito cuidado, porque embora você possa achar que está no propósito, quando a trombeta soar, pode ser que você fique. Seu propósito tem que ser a vida eterna, irmão. O propósito de Deus para nós é vida eterna. Não é vida passageira não, é eterna. Amém, irmãos? Iremos para casa, eu não tenho mais o que pregar, é isso que eu tenho que pregar. Nós iremos para casa. E eu espero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não haja inveja em nós, principalmente com as coisas do ímpio. Irmãos, nós não precisamos de invejar o ímpio. O ímpio não vai para o lugar que o Senhor preparou para você. Eu não estou dizendo que você não possa ser rico, adquirir as coisas, não é isso. Eu estou falando que maior do que isso é Deus, é Jesus. Você pode ter tudo isso, desde que Jesus continue sendo o primeiro. Agora, quando eu encontro cristão invejando o ímpio, aí eu tenho que pegar Salmo 72 e mostrar para ele Asaf. O ímpio, meu irmão, não tem aquilo que o Senhor preparou para você não. Fica de pé no seu lugar.